Estamos de volta, vem participar dessa conversa aqui. Estamos falando sobre a constipação e problemas psicossomáticos ou como consequência de psicossomática, tá? Olha, a doutora Maria José conosco, o doutor César Vasconcelos sempre aqui com você. A gente entendeu muita coisa hoje, teve até indicação de filme, né, doutor César? A gente vai assistir. E agora eu quero focar um pouquinho mais, doutora, na questão intestinal, tentando entender alguns hábitos que podem estar, de repente, roubando essa saúde emocional da nossa vida, tá? Por exemplo, a permeabilidade intestinal e a inflamação, elas são afetadas por estados emocionais? E se sim, eu quero saber como é que isso se relaciona com a constipação. Quando as fezes ficam acumuladas dentro do intestino, ou quando a pessoa tem essa alteração da microbiota e a disbiose, a permeabilidade altera. Então, o intestino fica como um papel rasgado, ele fica esgarçado. Então, as substâncias ruins passam para a circulação. E isso pode levar a mau humor, a depressão, a ansiedade, a muitas alterações. Então, a permeabilidade é o que mantém você mais saudável. Se você tem uma boa permeabilidade intestinal, que teu intestino fica como uma blindagem, o teu corpo fica mais limpo. Interessante. Fica com a pele melhor. Em outras palavras, dá para dizer que a pessoa está envenenada ali, né? Porque passou coisa que não era para passar para o corpo todo. Isso, então a gente vê como que é interessante, como que o estado emocional influencia na absorção de substâncias, né? Então pode ter pessoas que têm até uma alimentação saudável, mas que ela tem um estresse emocional importante, então o aparelho digestivo ou digestório não vai absorver aqueles nutrientes de maneira boa. Por isso que não é só você se tornar... Tem um amigo meu que eu estudei com ele na Califórnia, o Dr. Lee, ele falava assim, olha, de repente, e ele defende todo o princípio de saúde, dieta vegetariana, então falou, olha, de repente é melhor você comer um bife de carne de vaca e amar do que comer um bife de soja e odiar. Então, é importante isso. O emocional, ele influencia na questão dos nutrientes que são absorvidos ou não por causa desse estresse aí. Tudo é o equilíbrio. E quando a pessoa está muito estressada, ela libera uma quantidade muito grande de adrenalina e corticoide. Então, o cortisol, ele vai funcionar como uma inflamação. Então, é como se jogasse uma quantidade de estresse assim enorme. Em geral, a pessoa não pode sair correndo e fugir. Então, ela fica estressada e isso também altera a permeabilidade intestinal. E também, né, doutora Maria José, a questão pessoas, o brasileiro usa muito, até o governo controlou, de certa forma, o uso de antibióticos, né? Porque muito uso abusivo de antibiótico vai mexer com a flora intestinal, né? Sim, tem antibióticos que se a pessoa toma, ela tem essa microbiota altera tanto que ela já tem dentro do corpo o Clostridium difficile. E é uma bactéria que está dentro do organismo. E ele se desenvolve de tal forma que dá uma colite, que nós chamamos pseudomembranosa. A pessoa tem muco, tem sangue nas fezes, pode entrar em septicemia, ela pode passar para outras pessoas por causa do uso do antibiótico. E muitos antibióticos que idosos tomam, que se eles tomarem, eles têm delírio. Olha que interessante, isso porque vai alterar a microbiota. Altera a microbiota, então eles têm delírio, eles não reconhecem a família, eles começam a ver uma pessoa assim. Meu pai teve isso, deram um antibiótico para ele e ele via uma pessoa com um chapéu de faroeste. Falei, nossa, que antibiótico que o médico deu. fui ver a prescrição e como não era da área, né, eu falei, olha, esse medicamento ele é um dos que pode dar essa alteração em idoso. Ele não dá só o Clostridium, mas ele favorece o delírio. Então, é tudo junto, não tem essa separação que a gente tenta fazer. É o emocional, é a psicossomática, é o medicamento, é a alimentação, o exercício, o sol, tudo.
E as crianças, gente? As crianças também vão ser afetadas com o emocional e aí sofrer um impacto emocional. A gente já viu um exemplo aqui que a doutora deu, mas aquela história da criança que começa a segurar ou que tem dor de barriga diante de uma situação difícil. A gente falou de traumas aqui, vamos falar inclusive mais ao longo desse setembro, né? Não só tendo a constipação, doutora, mas mudando esse hábito intestinal. É comum em criança. Elas seguram as fezes, elas não evacuam ou evacua pouca quantidade porque não quer perder mais nada. É uma forma emocional de se manifestar e realmente o que resolve no caso é a psicoterapia. Porque se for num médico que não tem experiência, mesmo pediatra, ele pode pedir exames que para a criança são muito traumatizantes, como uma colonoscopia, mesmo sedado, como um enemopaco, até fazer a manometria, que às vezes você precisa fazer em criança, porque as crianças podem ter o megacólon congênito, mas é uma manifestação desde bebezinho. Então, desde bebê, eles não têm o reflexo. Raramente quando tem 5, 6 anos, que é quando começa a aparecer a encoprese. 3, 4, 5, 6 anos. Que eles seguram. Só lembrando, a encoprese é segurar o cocô. Segura as fezes e principalmente como eles, em geral, os pais ou o médico dá laxante, ele fica como se tivesse uma rolha no reto e pelo lado que saem as fezes. Então é aquela criança que fica incontinente. Em geral, eles vão para o médico porque a criança não consegue segurar as fezes, fica sempre com a roupa íntima suja e eles ficam com cheiro. Porque fezes têm um cheiro mais forte por causa dos ácidos. E sofrem até bullying na escola. Porque os amiguinhos chegam perto e falam assim, você é muito fedido, não quero brincar com você. Mas então isso se manifesta já desde bebezinho? Não, quando é megacólon congênito, que o nome da doença é enorme, é Hirschsprung, foi quem descreveu, é quando ele nasceu. Então, o pai e a mãe observam, essa criança não evacua, ele já começa a formar de bebê. Certo. É raríssimo, mas em meninos, em não sei quantos milhões de casos, é raríssimo, ainda bem. A encoprese a partir dos 4 anos de idade. Ok. A criança que tem, pelo menos por 3 meses, uma vez por mês, essa incontinência fecal, então a gente diagnostica como encoprese. Encoprese é a incontinência fecal, ou seja, a criança ela faz cocô na roupa sem perceber que faz, né? Isso tem a ver, a gente vai falar agora sobre as questões emocionais. Às vezes tem uma mãe que era muito, super, hiper, mega preocupada com qualquer coisa intestinal dessa criança, né? Ou tem a filha de Freud, Ana Freud, estudou bastante sobre essas questões também. Ela fala de crianças que manifestam a sua raiva pela questão da retenção das fezes, né? Então a encoprese é isso, é uma incontinência fecal. Secundária é o fato de que as fezes estão no reto, então ela perde aquele reflexo. Então eles ficam com a roupa suja, a roupa íntima suja. Então, aí, nesse caso, novamente, o tratamento seria com o especialista, mas também tratar com a psicoterapia ou outras ferramentas, né, doutor César? Sim, exatamente. A família precisa ser orientada, porque nenhum sintoma de uma criança é uma coisa só da criança. É a família como um todo, né? Uma coisa sistemática. Tem um estresse nesse casal, tem, enfim, um pai rígido, uma mãe autoritária, enfim, tem alguma coisa que a criança está reagindo, e então a família precisa ser orientada. E aí faz parte do tratamento, né? Os pais perceberem se está tendo algum tipo de conflito na relação com essa criança, pois essa criança está realmente manifestando essa retenção de fezes para uma questão bem psicossomática, e a mãe, para com isso, não sei o quê, por que você não faz de uma vez, tal? Aí pior ainda, né? Então, a família vai ser orientada de como lidar com isso, ter paciência com essa criança. De repente a criança tem vergonha de fazer cocô, de repente a criança pode ser ajudada, tipo assim, a mãe então vai fazer o quê? Pega a criança, vamos sentar, e o ideal é sentar no vaso e os pezinhos encostar no chão. Se a criança é pequenininha, a perninha não vai no chão, bota o banquinho, isso facilita a motilidade intestinal. E aí leva a criança e leva tipo um joguinho, ó, aqui, senta aqui, vamos jogar um joguinho de memória, sei lá, uma carta e tal, né? Para dar uma distraída.
distraída e sempre lidando com aquilo de uma forma positiva, alegre, que legal, você vai conseguir e tal. E se a criança não conseguiu evacuar, não tem problema, depois você tenta, depois vamos entrar você de novo aqui no banheiro, não se preocupe não, tá tudo certo. Aí daqui a meia hora, uma hora vai lá de novo, bota o banquinho e senta, né? Pode fazer assim, vou te dar um brindezinho para você, quando você conseguir eu te dou um brinde e tal. Então isso relaxa a criança, ela começa a sentir, ai, que bom, né? É como se ela pensasse, puxa, parou aquela pressão de que eu tenho que fazer cocô na hora que mamãe quer, né? Desmonta esse padrão de estresse, a criança em geral resolve, né? Legal, muito bom conversar sobre esse assunto aqui. Você viu a importância de você estar assistindo Vida e Saúde aqui. Nós vamos para o intervalo agora. Na volta, o Dr. César e a doutora Maria José vão responder várias dúvidas enviadas aqui pelas nossas redes sociais e, na verdade, alguns comentários também. Então, aproveita para ficar bem juntinho da gente. Até já!